Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Eu tenho uma certeza muito grande, você que ficar até o final desse vídeo vai ver que aqui tem uma instrução muito importante para todos nós. Somos servos e servas de Deus, estamos buscando os céus e, se Deus quiser, vamos conseguir esse nosso objetivo. Eu, de minha parte, espero que da sua também, tenho uma certeza muito grande. O meu nome está escrito no livro da vida. Se o Senhor viesse hoje, ou individualmente para mim, ou no arrebatamento, eu posso dizer para você, subiria com o meu Senhor Jesus para os céus. Tenho me esforçado muito para isso. Eu tenho uma certeza de que tenho a graça de Deus no meu coração. Quem tem essa certeza pode confessar sim, serei salvo ou já sou salvo. Quando há dúvidas, não podemos dizer isso. Isso também é um sinal que essa pessoa cheia de dúvidas não tem a graça de Deus, não tem, portanto, sobre si o Espírito Santo. A salvação não está na dúvida, está na certeza daquilo que a gente carrega no coração e na alma. Antigamente, meus irmãos, éramos ovelhas que não tínhamos pastor. Espiritualmente, éramos todos ovelhas mortas. Nossa alma não vivia na presença de Deus. Fisicamente andávamos, fazíamos todas as coisas. Fisicamente, portanto, estávamos vivos, como estamos até agora, porque estamos ouvindo, eu estou falando com vocês, logicamente. Mas espiritualmente, era como se fôssemos mortos para Deus. O Senhor, olhando isso, vendo que a lei tornou-se impotente para salvar, fez com que a palavra que é Cristo, fez com que o Verbo se tornasse carne e habitasse entre nós. Aqui ele cumpriu uma missão linda, maravilhosa, não foi entendido pelos seus. O povo de Deus estava sendo oprimido pelo Império Romano, altos impostos, abusos, coisas terríveis aconteciam. E eles aguardavam o Messias, uma libertação nesse sentido, de que seriam libertos, que seriam tirados, dessa opressão dos romanos, desse império terrível e mau. Mas quando vem Jesus Cristo, ele não fala dessas coisas. Ele não pega uma espada, ele não vai contra o exército romano, ele não prepara um outro exército para combater contra os romanos. Ele vem falando do pecado que gera morte, que as pessoas precisavam se arrepender, não cometê-los mais, para que viessem à vida. Por isso não foi recebido, por isso não foi aceito. Ele veio falando de amor, de compaixão, de misericórdia. Ele não veio para fazer uma guerra contra os homens, mas para ter uma grande guerra contra as hostes da maldade, contra a morte, contra tudo aquilo que provém do pecado. Não foi aceito, foi morto e crucificado. Mas a gente sabe, irmãos, que na sua morte de cruz originou-se a vida para nossa alma. Agora não somos mais ovelhas sem pastor. Agora nós que já cremos e fomos batizados, não somos mais ovelhas mortas. Fomos vivificados por Deus pelo Espírito Santo através da vinda de Cristo Jesus. Pela fé, alcançamos um dom maravilhoso, que é a graça de Deus. É por isso que a gente fala, irmãos, não somos salvos pelas obras, mas vou explicar aqui para vocês também que sem as obras também a gente não pode ser salvo. A graça não é o dom de Deus? De que maneira alcançamos? Pela fé. E não está escrito na palavra, me mostre as suas obras sem a fé. Me mostre a sua fé sem as suas obras. Está escrito em Efésios,
As boas obras nos foram preparadas para que andássemos nelas. Lá em Romanos fala que a gente vai ser julgado pelo que fez ou pelo que não fez, né? O não-judeu, ele não tem a lei, mas se ele tem as obras, ele já tem escrito no seu coração a lei de Deus. Então, talvez você não conheça todo o processo da palavra, mas se você tem em si as boas obras, se você tem em si a bondade, a benignidade, se você faz o que é certo, você já tem a graça de Deus. É automático. Não adianta muita gente aí cheio de gramática e sem a prática. Precisamos do conhecimento, mas precisamos praticar esse conhecimento. Então, meus irmãos, nós precisamos sim das boas obras. Se não temos as boas obras, não temos a fé. Se não temos a fé, como é que a gente pode dizer que alcançou a graça de Deus? É isso que muita gente aí na internet não está explicando direito. E vamos crer sim na manifestação do Espírito Santo, nos dons. Eu creio no dom da profecia, no dom da palavra, no dom da sabedoria, do conhecimento, no dom de línguas, na interpretação das línguas. Eu creio no dom do discernimento dos espíritos. Deus nos mostra as coisas, nos livra do mal, nos mostra que pessoa que está nos cercando, o que querem, o que não querem, que espírito está nos rondando. Assim Deus nos livra de muitos males, de muitos dardos e setas que são lançados contra nós. Então, meus irmãos, você que diz que tem a graça de Deus, o sentido dessa mensagem é esse. Não deixe o não tem importância entrar na sua vida, porque quando o não tem importância entra, o Espírito Santo sai. E uma pessoa que está cheio do não tem importância, para mim essa pessoa não tem a graça de Deus. Irmãos, e está escrito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se você se considera um cidadão, se você se considera uma cidadã do céu, cuide do seu testemunho, cuide de sua fala, cuidado com as palavras que saem da sua boca, não julgue as pessoas, não fale mal do seu próximo. Se ele não está na sua presença, pior ainda. Procure se preocupar com o seu próximo acerca das suas necessidades, para que você ore e o ajude naquilo que é possível. Então, meu irmão, não deixe a fofoca, não deixe o mexerico entrar na sua vida. Não permita que outras pessoas falem mal de outras pessoas para você, na ausência delas, porque senão você participa desse pecado. A gente não pode falar mal do nosso próximo, buscar contendas contra ele, ser contenciosos. Não podemos entrar em questões loucas, entrar em problema que não é da gente. Somente com oração a gente faz isso. Outra coisa eu falo para você que se considera um cidadão, uma cidadã do céu, tomou emprestado, devolve. Comprou, pague. Não seja um crente caloteiro, porque assim você não é um crente legítimo, é uma virgem louca que não está cuidando do azeite. E o resultado será esse: a lâmpada se apagará e quando o Senhor Jesus vier, Ele não te levará. Você vai perguntar por quê? Ele simplesmente vai te dizer, não te conheço. Mas eu visitei, eu fiz tanta coisa, eu levei compra para o pobre, eu anunciei o evangelho, eu fiz visita, orei, deu certo, o Senhor libertou. Não, mas eu não te conheço, para trás de mim, fica aí à esquerda, você já está condenado. Então, meu irmão, então, minha irmã, não vamos ser uma virgem louca, vamos ser uma virgem prudente, vamos cuidar da nossa veste, vamos cuidar do nosso porte, vamos cuidar do nosso testemunho, vamos ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Não vamos viver de mentiras. Vamos fugir da fornicação, vamos fugir do adultério, vamos fugir de todas essas coisas ruins que trazem a morte para nós novamente. O pecado é terrível, se ele é consumado, ele gera a morte sim. Não existe para mim o pecado de morte, que é aquele que já definiu a situação espiritual daquela pessoa. Quem diz que há o pecado de morte está sendo juiz e já está julgando alguém antes da hora. Mas existem os pecados que são para a morte. Quando nós pecamos, a nossa alma
novamente morre na presença de Deus. Mas quando nos arrependemos verdadeiramente, vamos ao advogado que é Cristo Jesus, ele vai ao Pai, intercede por nós e o Senhor nos perdoa e nos traz de volta à vida. É o que fala lá naqueles 3 lindos parágrafos do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. O filho pródigo, aquele que esbanjou tudo, estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Nem vou entrar no fundamento porque vocês já conhecem, já fizemos outros vídeos aqui. Então, meu irmão, aquele que é cidadão, cidadã do céu, novamente falando, não empresta o seu dinheiro com usura, não disputa contra o seu próximo, não fala mal dele, não fere, não o atinge de maneira alguma. Vive em oração, em santificação, em consagração. Outra vez falo, quando o espírito do não tem importância entra, o Espírito Santo de Deus se afasta da igreja, se afasta da comunidade a qual pertencemos, se afasta da nossa vida. Hoje as pessoas estão levando a vida de qualquer maneira, muitas delas, não todas, louvado seja Deus. Então vamos tomar cuidado com o nosso testemunho, com o nosso cabelo, com a nossa roupa, com o nosso jeito de andar. Irmãos, vamos nos comportar bem diante das pessoas. Vamos falar do Evangelho de Cristo, que Cristo seja sempre o centro de sua vida. Hoje a gente vê as pessoas muito materialistas. A gente precisa sim do trabalho, do salário, das conquistas, tem que ir atrás dos sonhos, buscar aquilo que nos é importante e necessário, mas essas coisas não devem estar em primeiro plano. Essas coisas precisam ser tiradas e retiradas da nossa vida, esse apego pelas coisas dessa vida. O que diz a palavra, meu irmão e minha irmã, repito, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. O povo perdeu a fé, não acredita muito na providência de Deus, mas Deus é aquele que prepara o pão na mesa, Deus é aquele que nos dá a veste. Ele disse que nos prepararia tudo, mandou até a gente olhar para as aves dos céus. Olhem para elas. Elas não plantam, elas não cegam, elas não enchem celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Tem gente que é preocupado com as vestes. Ficou o recado também, olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem, não fiam, mas como crescem, são lindos. Nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles. Não se preocupe com o seu amanhã. O amanhã cuida de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E o que o Senhor Jesus disse? Não ajuntem tesouros terrenos, ajuntem tesouros nos céus, porque onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se você ajunta coisas dessa vida, o seu coração está aqui, está longe da presença de Deus. Mas se você ajunta tesouros celestiais, o seu coração está ligado ao coração de Deus. E as providências são certas na nossa vida. Então, meu irmão, vamos orar. A gente fica triste. O não tem importância entrou em muitos do ministério, em muitos da Irmandade. Em todas as igrejas tem gente dormindo. Precisam ser despertos e não estarem dispersos. Precisamos estar unidos na presença de Deus. Você que está ouvindo essa mensagem, passe a sua prova de cabeça erguida sem reclamar. Não desfaleça na fé, persevere em oração e acredite que tudo vai dar certo. Não abra mão da sua salvação só porque você está provado, está enfermo. E o comichão disse que Deus não está na sua vida, é uma mentira. Deus sempre esteve na nossa vida. Deus cuida do seu povo, Deus cuida da sua igreja. O que está faltando é confiança, é esperar mais em Deus. Eu sei, está escrito na palavra, o salmista disse, não é fácil, é muito complicado esperar na salvação de Deus. O tempo passa e o nosso coração fica desfalecido, fica entristecido. E se o inimigo achar uma brecha, ele entra. Mas o que importa, meu irmão,
é que você não se afaste dos estatutos do Senhor, dos seus conselhos, dos seus mandamentos, da sua palavra, creia nas suas promessas. Mais cedo ou mais tarde, diante dos nossos olhos, Deus aparecerá. Para nós pode parecer atrasado, mas Deus sempre vem na hora certa e no seu tempo nos traz o que nos é perfeito. Eu já disse e falo outra vez, no nosso tempo alguma coisa vem, mas sempre vem com defeito. Não vem do jeito que a gente pensava ou esperava, mas quando vem no tempo de Deus, vem perfeito, ou seja, vem melhor do que aquilo que a gente imaginou. Tem muita gente, irmãos, que infelizmente, não é eu que estou julgando, não vai alcançar o céu, não vai alcançar a salvação. Estão levando as coisas de qualquer maneira, falam essas gírias feias, falam palavrão, outra vez falam, dão cano nos outros, são caloteiros, são mentirosos, presunçosos, altivos, não colocam mais Deus na frente. Deus tem que perdoar tudo, não é assim. Deus é justo, irmãos. Ele é amoroso, compassivo, misericordioso, mas volto a falar, Ele é justo. Ele julga tudo com retidão. Ele não deixa por aprovado a sujeira que está debaixo do tapete. No último dia, isso vai ser lançado para cima do telhado. E é assim que Ele nos julgará. Então, aquele que tem a graça de Deus tem consigo as boas obras. Ele provou que alcançou a conversão, que ele mudou, que a sua vida foi transformada. Por isso Ele cuida da sua fala, das suas roupas, do seu comportamento, das suas amizades. Irmãos, até nisso, a gente mostra que tem Deus na nossa vida. Não nos misturamos com pessoas que já estão reprovadas. Estamos sempre juntos daquelas que temem ao Senhor. Essas são honradas, devemos respeitá-las. As outras, não convivemos com elas, mas não podemos deixar de amá-las e de orar por elas. Não podemos nos acostumar ao mau cheiro das amizades ruins, das amizades corruptas, que sempre estão querendo nos propor alguma coisa errada e querendo ali que a gente siga aquele caminho com elas. Vou encerrar essa mensagem. Não desista de Deus, dessa graça santa que é Cristo, porque você está provado, porque a enfermidade chegou, porque você está com depressão. Ore a Deus, acredite que Ele pode te libertar. E outra, irmãos, se a gente não conseguir uma libertação nessa parte, o que importa é a gente entrar no céu. O que importa é mantermos a vida de nossa alma. Lá no céu não vai ter tristeza, não vai ter enfermidade, não vai ter perseguição, não vai ter depressão, não vai ter mentira, inveja, cobiça, agouros contra a gente. Lá no céu será uma paz plena e eterna. Aqui, irmãos, a única paz que nos visita é a paz de Deus, aquela que nos consola e nos dá força para viver e enfrentar as coisas desse mundo, as guerras, as pelejas, tudo aquilo que surge contra nós. O irmão acredita. Deus confirma os passos do homem bom. Ele se alegra nos seus caminhos. Ainda que esse homem bom caia, que essa mulher boa caia, prostrado ele e ela não ficará, porque a mão de Deus nos sustentará. Como diria o salmista, hoje sou velho, mas eu já fui moço. Confie em Deus, meu irmão, confie em Deus, minha irmã. Ele dizia, nunca vi um justo ser desamparado por Deus, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então o nosso segredo, ou o segredo que nos foi mostrado e revelado é esse: confiar em Deus, esperar em Deus. Ele nos prepara tudo. Por isso temos que colocar a vida espiritual na frente da vida material e acreditar que em Deus estão todas as preparações, tudo o que nos é necessário, Ele trará para a nossa vida. Portanto, fica firme. Deus é com você. Eu espero que mais essa mensagem, que mais essas palavras tenham entrado no seu coração.
Não se revolte com Deus por causa da prova. Não se revolte com Deus por causa da luta. Não se revolte porque você vê o ímpio prosperando e você na justiça andando meio que para trás. O ímpio avança para a sua própria destruição. A gente pode ter voltado um passo atrás, mas vai chegar um tempo que Deus vai fazer as coisas andarem para frente. E na nossa justiça, mesmo provado, machucado, ferido, nós vamos caminhando por um caminho estreito, uma porta apertada foi pela qual entramos, mas a gente vai indo para a nossa salvação, para viver na glória eterna. Fica aqui essa palavra. Não deixe o não tem importância entrar na sua vida, porque se ele entrar, o Espírito Santo sai. O Espírito Santo não mora na casa da injustiça, ele mora na casa da justiça. Ele não se mistura com as coisas do mundo. Por isso, limpe cada vez mais as suas mãos. Purifique cada vez mais o seu coração, para que as dádivas de Deus te cubram, para que o orvalho celeste seja derramado sobre a sua cabeça e sua vida sempre seja ungida com o óleo da alegria, mesmo nesse mundo de dor e de tristeza. Mas a alegria de Deus sempre nos tomará, porque a gente precisa dela. A gente precisa de força para vencer a guerra. E está escrito na palavra de Deus: a alegria de Deus é a nossa força. Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja sempre louvado.